Bem, dando continuidade ao fórum da COP sobre pandemia e pós-pandemia, hoje nós vamos tratar da crise na saúde, que é a pandemia, e o papel do SUS, do Sistema Único de Saúde. Estão aqui convidados o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que vai mandar uma gravação, já que ele não conseguiu estar aqui presente através do Zoom. O Antônio Carlos Campos Carvalho, nosso colega do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, que foi efemeramente secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, e saiu assim que o general entrou, ou um pouco antes. O Roberto Medronho, que coordena o grupo de trabalho sobre a Covid-19 na UFRJ e também é do Centro de Ciências da Saúde, ex-diretor da Faculdade de Medicina, e o Carlos Gadelha, da Fiocruz. O assunto é importantíssimo, né? O título de estudo. Em primeiro lugar, o problema da crise, da saúde em si. Estando a nossa cidade, o nosso estado, em uma posição desfavorável. Se vocês dividirem o número de mortes registrado, seja pelo consórcio da mídia, seja pelos dados agora voltaram a ser divulgados pelo Ministério da Saúde, dividindo o número de óbitos registrados pelo número de casos registrados nessas fontes, o Rio tem um índice de 9,5%. Não sei se pode chamar isso de mortalidade, mas a definição do índice é puramente empírica, a divisão desses dois números. Se vocês pegam o Brasil, tem 5%. Quer dizer que o Rio de Janeiro, estado, que é dominado pela cidade em termos populacionais, pelo município do Rio, melhor dizendo, o Grande Rio, então o estado do Rio tem quase o dobro de percentual entre óbitos e casos do que São Paulo, que é 5%, e aqui é 9,5%. Não, São Paulo não é 5%, o Brasil que é 5%. São Paulo é 6%. Ceará, da ordem de 6%. Pará, da ordem de 6%. O Maranhão é 2,5%. Então, o Rio está mal atendido. Por outras razões, os hospitais de campanha, alguns não ficaram prontos e foram pagos em parte. Isso é um outro problema que não diz respeito a nós. Os equipamentos de respiradores não chegaram a tempo e alguns chegaram trocados, segundo o que foi dito. Mas devemos considerar que há uma tendência de melhora, seja no número de casos, seja no número de óbitos. Colega nosso que não está aqui, ou se está assistindo, da diretoria da COP, o Erickson Almendra, do Programa de Engenharia Metalúrgica de Materiais, ele fez um ajuste polinomial simples. O ajuste polinomial é puramente empírico, é uma curva que tenta descrever os dados minimizando os erros. O método, aliás, chama-se método dos mínimos quadrados. Ele já nota na curva dele um decréscimo, uma tendência a decréscimo. Quer dizer, a curva decresceu. Nos últimos dias, no Brasil, ele tem curva para o Brasil e curva para o Rio de Janeiro. Nos últimos dias, houve uma ligeira diminuição do número de mortes por dia no Brasil. Já tinha ultrapassado 1.200
e agora está em 800 e tanto. É um decréscimo. Já tem ficado nesse número alguns poucos dias, o que é um indício que a gente pode procurar aí um certo otimismo. Agora, do outro lado, no Rio de Janeiro, resolveu-se abrir tudo. Uma confusão do diabo, fila para entrar em shopping, camelôs tomando as calçadas com multidões em volta, quer dizer, a aglomeração está se dando. Parece até o espaço em frente ao Palácio do Planalto, aonde todo domingo vão o presidente e alguns ministros, como o nosso ministro da Educação, muito importante para nós, que é um desastre ecológico, vai junto, se abraça na população para tirar retrato. Eu acho que ele está fazendo uma campanha para vereador, o ministro. Já o presidente é um desastre total. Só fala besteira, uma atrás da outra. Isso atrapalha quem quer inspirar cuidado à população como vocês. O nível brasileiro é um pouco melhor, mas o caso de São Paulo, que estava sendo um paradigma do isolamento social, o governador disse que, com base na ciência, ele também mandou abrir. Não sei que ciência que ele fala, porque a maioria de vocês tem manifestado preocupação com essa abertura do comércio, principalmente, e, consequentemente, do isolamento social, sem ainda um decréscimo importante nos casos de coronavírus. Eu acho que é isso que eu podia falar, isso também esgota a minha competência. Se eu falar uma coisa a mais, eu não saberia se estaria certo. Vamos passar, então. Vou pedir o apoio dos meus colegas da COP para a gravação do ex-ministro Mandetta. Ok? Eu estou falando com alguém? Ok. Como é que entra a gravação do Mandetta? Por favor, aí, técnica. Na Globo News não acontece isso. Quando se fala uma coisa... 30 segundos. 30 segundos. Muito obrigado. E meus amigos da COP, sou Luiz Henrique Mandetta, era para nós estarmos juntos agora, entrando aí, eu estava tentando baixar o sinal, estou aqui nesse paraíso, aqui numa fazenda, aqui no interior de Mato Grosso do Sul, minha filha quem está gravando, e deixo aqui primeiro meu respeito, meu abraço ao Antônio Carlos, ao Gadelha, ao meu amigo Roberto Medronho, que já lutamos tanto aí em outras epidemias na história desse país. E o tema da nossa live, a crise no SUS, a crise na saúde. Essa crise, ao meu ver, dividida em várias subcrises. Uma crise de toda a sociedade, uma crise de valores, uma crise política, uma crise comportamental, uma crise na educação, na cultura. Ela terá vários matizes. Eu espero que a gente possa, com debates dessa qualidade, entrando no cerne da questão, que é como diminuir a dependência de países que centralizam a produção dos itens de saúde. Isso vai ser extremamente importante para o nosso país. Tomadas de decisões estratégicas, o complexo industrial em saúde, aí no Rio de Janeiro, lá no complexo de Santa Cruz. Como reposicionar a ciência brasileira, como reposicionar o SUS como sistema de saúde que está dando os melhores sinais de atendimento para um país em desenvolvimento. Nós estamos tendo extremo estresse, mas conseguimos expandir o sistema, conseguimos fazer. Esclarece tudo aí. Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado, Pingueri. Obrigado, Antônio Carlos, Carlos Gadelha, os colegas todos da COP, com o qual nós estamos interagindo intensamente durante esse processo pandêmico, no grupo de trabalho multidisciplinar para o enfrentamento da Covid-19. Nós temos feito vários, Pingueri, vários modelos, inclusive um trabalho incansável com o Guilherme Travassos e o Cláudio Micelli,
tentando entender um pouco essa questão da pandemia. E também é impressionante como a COP tem nos ajudado na questão do respirador, de um novo respirador, o Vexpo, que é coordenado pelo professor Jurandir Nadal, o próprio Guilherme também desenvolveu o oxímetro. Enfim, uma série de desafios a UFRJ tem mostrado para o enfrentamento dessa pandemia. Tem também uma variante para os testes feito pela Leda da Engenharia Química. Isso, que é uma variante, que é a professora Leda Castilhos, que é uma variante muito interessante, o que faz através da proteína S, que é a proteína da espícula, e essa muito mais específica do que a proteína M e N, que são feitos pelos testes tradicionalmente vendidos no mercado. Exatamente, está muito bem lembrado. E a Coptec, que está gerindo um fundo muito grande, né, de apoio ao nosso hospital universitário. O hospital universitário está se reformando totalmente graças ao apoio imprescindível do professor Fernando Peregrino também, que tem sido um parceiro fantástico do HU e da Faculdade de Medicina. A pandemia começou em dezembro, né? Acredita-se que pode ser que tenha ocorrido os primeiros casos em novembro, mas ela foi detectada em dezembro em Wuhan, na China, e depois espalhado pelo mundo todo. Hoje nós temos mais de 7.600.000 pessoas infectadas. Infectados é muito maior. Acometidas pela doença e notificadas. Né? É importante ressaltar que, quando a gente fala em números, a gente fala apenas de uma pequena fração de um iceberg. Sabe por quê? Porque você tem uma pessoa, ao se infectar, ela tem sintomas e outras não têm sintomas. As que não têm sintomas não procuram o serviço de saúde. As que têm sintomas, têm poucos sintomas, fica em casa. As que têm algum sintoma mais grave, procura o serviço de saúde. Procura o serviço de saúde, muitas vezes é diagnosticado como uma virose, uma coisa inespecífica que não identifica o que é eventualmente. E outras é notificada como Covid. E das que são diagnosticadas como Covid, algumas são notificadas e outras não. Então, o que nós estamos vendo no Brasil hoje é uma ponta de um grande iceberg, que estimativas dão conta de que, para cada caso notificado, nós teríamos cerca de 10 a 12 casos que ocorreram, de fato, na população brasileira. Além disso, hoje, a nossa taxa de letalidade, que é o nome que a gente dá quando divide os casos pelo total de doentes, né, ela está em 5% também no Brasil. No mundo também está em 5,5% no Brasil, no mundo em 5,6%. Nós estamos muito semelhantes com a letalidade no mundo todo. Só que ela é muito diferente, você, professor Pinguelli, apresentou de forma muito clara, ela é muito diferente, porque o Brasil são vários Brasis. Né? A epidemia ela caminha no território também, não só no tempo, mas também no espaço. E hoje nós temos vários estados, né, acometidos pela doença. Em alguns lugares é um decréscimo bem mais acentuado, em outros nem tanto. No Rio de Janeiro já chegamos ao pico, já estamos em decréscimo, mas em decréscimo a níveis muito elevados, e o número de reprodução básica, que a gente chama de uma taxa de contágio, né, entre aspas, está acima de 1, abaixo de 2, entre 1,7 e 1,8. Significa que uma pessoa pode infectar, em média, 1,8 pessoas. E aí você vai ter uma progressão que vai fazer com que a velocidade cada vez mais aumente da curva na população. Nós estávamos, antes do isolamento social, com 5, uma taxa de contágio de 5. Cada pessoa contaminava outras 5 pessoas. Então, era 5, 25, 75 e assim sucessivamente. Com o isolamento social, nós caímos bastante nessa curva, a 1,8 atualmente, mas ainda não suficiente para a abertura do mercado. Então, já é uma questão que eu já queria colocar aqui entre nós, porque isso vai impactar, objetivamente, vai impactar no recrudescimento da epidemia. O SUS, eu acho que é um dos sistemas mais fantásticos do mundo, é um sistema dos mais solidários. Não existe um sistema que atenda gratuitamente um volume tão grande de pessoas. São 220 milhões de brasileiros, praticamente, de qualquer classe social.
aquela pessoa que mora na cobertura de Ipanema Leblon, que é um dos metros quadrados mais caros do mundo, e atravessa a rua, a Delfim Moreira ou a Vieira Souto, para ir banhar-se no mar, se ela sofrer um acidente de trânsito, um atropelamento, ela será atendida no Hospital Miguel Couto, que, aliás, o ministro Mandetta trabalhou lá no Hospital Miguel Couto, um período da sua formação. E essa pessoa será cobrado nada dele. Ele será atendido, será feita os primeiros socorros, a cirurgia mais fundamental, mais crítica, será pelo Sistema Único de Saúde. Depois ele normalmente vai para o seu plano de saúde, que dará uma grande diferencial, principalmente na parte hoteleira e nos equipamentos. E aí eu quero, para não me alongar, entrar numa questão fundamental. O SUS, ele, a despeito do subfinanciamento crônico que é dado, ele continua vivo e muito vivo. Precisa melhorar muito, precisa melhorar a gestão, precisa ser mais eficiente, mas com o recurso que nós recebemos, nós conseguimos, em alguns momentos, fazer até milagres. Então, é muito importante que a mídia e os governantes mudem essa visão do SUS, porque há problemas no SUS, mas há muita coisa boa. Para finalizar, para não me alongar mais, eu quero só fazer uma comparação. Brasil e Estados Unidos. As pessoas amam, né, o que é feito nos Estados Unidos, né? Alguns amam